agora nós vamos falar um pouquinho sobre a postura e as disfunções, então saindo da NR17 e falando um pouquinho sobre postura, né? Então aqui nós temos uma imagem de uma postura incorreta, né, mostrando uma região vermelha, indicando que essa pessoa tem dor, e uma imagem de uma postura correta, lembrando que mesmo na posição sentada, a coluna vertebral ela vai continuar com a sua curvatura, menos do que na posição em pé ou em decúbito dorsal, mas é normal que você tenha ainda assim uma curvatura leve, tá? Ideal também é que o apoio seja feito sobre os isquios, para que você mantenha a sua coluna ereta e mais reta, e evitar o apoio lá na região sacral, que vai favorecer com que você tenha dores na coluna vertebral. Então, a nossa coluna, ela tem um alinhamento, e esse alinhamento, ele é muito importante para que a sobrecarga do peso do seu corpo, ela chegue exatamente no disco intervertebral e evite processos de artrose ao longo do tempo, tá? Então, aqui nós temos uma postura retificada e uma postura onde há um aumento das curvaturas. Ambas não são boas, porque em ambas não vai haver um posicionamento adequado e uma descarga de peso sobre o disco intervertebral. Então aqui nós estamos vendo uma coluna vista de frente, né? Então uma vista anterior, mostrando as regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, e uma coluna na vista lateral, onde nós podemos observar as curvaturas, tá? Que são normais. Então, na cervical e na lombar nós teremos uma lordose normal, na coluna torácica e na sacral nós teremos uma cifose, tá? Essas curvas elas são normais e elas devem existir para evitar o aparecimento de dores. Aqui nós temos uma postura na região central com um bom alinhamento, tá? Então, nessa imagem, vejam que o centro de gravidade ele passa na região do meato acústico, ele passa no centro da coluna torácica, lombar, e ele vai terminar um pouquinho à frente dos joelhos, tá? Ele vai vir na região anterior do joelho, chegando um pouquinho na região medial do seu pé. Neste alinhamento, provavelmente o indivíduo sentirá poucas dores. Nas outras imagens, nós observamos alterações posturais que podem promover dores. Aqui mostrando também uma postura normal, uma postura de cifose, né? Então, um aumento da curvatura torácica, uma postura retificada e uma postura também com aumento da cifose dorsal, mas sem tanta compensação na coluna lombar. Na primeira imagem, então, nós observamos a passagem da linha de gravidade na região do meato acústico e na região anterior de L4, no centro do quadril e chegando na região aproximadamente medial do pé, tá? Ela vai passar na região do talos. Aqui na imagem nós não conseguimos observar com tanta nitidez. Eu coloquei um slide sobre escoliose porque é uma característica muito comum de dentistas. Isso pela posição de trabalho, tá? É muito difícil que um paciente tenha uma coluna bem retinha, que não tenha nenhum grau de escoliose. Por quê? Mulheres carregam bolsa, têm preferência por carregar de um lado, então isso vai favorecer uma escoliose muito leve. O local que você senta da sala, as pessoas que sentam mais próximo da parede, também tem um maior favorecimento a ter um aumento de curvaturas. E as próprias profissões, né? E aí a profissão do dentista vai favorecer com que se desenvolvam as escolioses.
Não necessariamente que você vá ter, né? Então, como que um dentista pode prevenir? Adotando uma posição mais correta possível e prevenindo com exercícios. A hipercifose, né? Então, o aumento da curvatura torácica. E eu trouxe nessa aula a hipercifose porque ela tem uma relação muito importante com a oclusão. Então, um indivíduo com classe 1, de categoria 1, que tem uma oclusão normal, ele possivelmente terá uma posição considerada normal. Já o indivíduo de classe 2, né, onde ele vai ter um overjet, provavelmente ele terá uma anterioridade da sua coluna cervical. Na classe 2, subdivisão 2, possivelmente terá a mesma alteração do overjet, né, da classe 2, categoria 1. E a classe 3 é o indivíduo que vai ter uma retificação das suas curvaturas. Então, aqui é muito interessante, porque muitas vezes o trabalho do dentista, ele vai se associar ao trabalho do fisioterapeuta. Por quê? Não adianta eu corrigir a postura de um paciente se esse paciente não fizer o ajuste de oclusão. E talvez, se você faça o ajuste de oclusão, esse paciente sinta dores que não vão ser corrigidas. Então, o trabalho em conjunto, ele é extremamente importante e benéfico para os nossos pacientes. Ainda, muito importante, né, a relação do uso do celular. Então, hoje em dia, nós observamos que muitos pacientes têm dores na região cervical pelo uso exagerado do celular. Então, vejam que numa inclinação, a pior inclinação de 60 graus, o peso da cabeça equivale a 27 quilogramas. Então, imaginem quanta sobrecarga acontece na coluna cervical desses pacientes e quantas dores essas pessoas vão ter. E aí, voltando para o trabalho do dentista, muitas vezes, principalmente quando vocês tratam os dentes posteriores, vocês precisam fazer uma inclinação anterior da coluna cervical. E aí, o peso da cabeça vai equivaler aí a 22, 27 quilogramas. Né? Então, de novo, ressaltando a importância da prevenção, do exercício físico para prevenção de dores. Outro fator comum de dores em dentistas é a síndrome do impacto. Então, aqui na imagem nós temos o acrômio e passando sob o acrômio o músculo supraespinhoso. Também muito importante, passando sob o acrômio e no sulco bicipital, a cabeça longa do bíceps, que são dois locais comuns de tendinite e o supraespinhoso de rupturas parciais, tá? Então, se você tem uma fraqueza do seu membro superior, em especial os músculos do manguito rotador, você terá uma predisposição, não significa que você terá uma síndrome do impacto ou uma tendinite, tanto de supraespinhoso quanto de cabeça longa de bíceps, mas você poderá ter uma predisposição a essas tendinites. Então, ressaltando, extremamente importante, musculação, exercício físico para prevenir dores e patologias. Em indivíduos que têm fraqueza de manguito rotador, pode haver uma superioridade do húmero que vai fazer com que haja um pinçamento do músculo supraespinhoso e da cabeça longa do bíceps, predispondo à síndrome do impacto e às tendinites. Ainda muito comum em dentistas, a síndrome do túnel do carpo, né? Então, evitar os movimentos, especialmente de flexão de punho e de desvio ulnar. E isso é um trabalho de consciência de quando você for atender o seu paciente, estar observando se você está fazendo um desvio para o lado do seu dedo mínimo, né? Então, desvio ulnar da sua mão, tá? Lembrando que muitas vezes as pessoas podem ter um double crush. O que é isso? Uma compressão a nível de cervical,
a nível de cintura escapular, peitoral menor, a nível da região de cotovelo, pronador, e a nível do punho, onde vai haver a síndrome do túnel do carpo. Né? Então, as dores nem sempre elas são só relacionadas ao túnel do carpo, elas podem ser relacionadas ao túnel do carpo associado a outros pontos de compressão. Né? Então, vejam de novo a importância de um tratamento de prevenção. Então, mostrando aqui, por exemplo, um indivíduo que tenha uma compressão da raiz de C7, ele terá sintomas muito parecidos com a síndrome do túnel do carpo, tá? Então, essa dor na região verde, que o paciente vai sentir na região do túnel do carpo, pode estar vindo de uma compressão a nível da raiz de C7. Então, uma compressão lá na coluna cervical. Mostrando aqui outros pontos de compressão. Então, aqui nós temos uma região que pode comprimir o plexo braquial na região da clavícula, né? Se o paciente tem uma disfunção de movimentação de clavícula, pode haver uma compressão do plexo braquial. E ainda, aqui foi rebatido, mas uma compressão a nível de peitoral menor. Então, o plexo braquial vai passar por baixo do peitoral menor. E aí, uma pessoa que tem uma rotação interna do membro superior, né, ela pode ter uma compressão ao nível de peitoral menor. Então, é extremamente importante, além dos exercícios de fortalecimento, os exercícios de alongamento. Então, aqui mostrando, né, especialmente o nervo mediano, né, que ele vai ser formado pelas raízes de C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, uma dor na região de nervo mediano, então uma dor compatível com a síndrome do túnel do carpo, pode ser originada de uma compressão a nível cervical também. Então, algumas dicas, né, de postura. Aqui nós temos uma primeira situação, onde o indivíduo está sentado sobre os seus isquios, porém ele faz uma flexão da coluna, né? E isso vai gerar dores, especialmente na coluna lombar e na coluna cervical. Uma segunda situação que está correta, né? Onde o indivíduo está sentado sobre o isquio e a sua coluna está ereta, então está numa posição correta. E a terceira imagem também, né? O indivíduo está sentado sobre os isquios e a sua postura está de maneira correta. Aqui nós temos, na primeira situação, um apoio para a região lombar, que ajuda muito. Então, muitos pacientes podem estar usando, por exemplo, se você vai fazer uma viagem longa, você pode ter uma toalhinha, enrolar e colocar na sua região lombar. Isso vai fazer com que você refaça a sua curvatura, isso alivia as dores. Em viagens de avião, por exemplo, viagens longas, onde você ganha o travesseirinho, você pode usar ele na sua lombar para aliviar essa região, se não for viajar de primeira classe, claro. A segunda imagem, a imagem central, ela não está correta, porque o membro inferior está inclinado, gerando uma compressão na região posterior, então promovendo alterações de circulação sanguínea, predispondo a varizes, celulite, entre outras patologias. E a terceira imagem não está correta pelo cruzamento, né, dos membros inferiores, que também pode gerar uma compressão na região posterior da coxa, mostrando aqui, né, a drenagem do membro inferior, né? Então, é extremamente importante que nós mantenhamos o nosso joelho flexionado a 90 graus para evitar transtornos nessa circulação. Aqui o exemplo da toalhinha, né? Você enrolar ela e colocar na região lombar. Isso pode ser feito no carro, pode ser feito no computador também. E aqui mostrando, né, a posição do dentista. O dentista, ele está numa posição adequada, né? Tá sentado aqui, a gente consegue observar que está a 90 graus. Que poderia melhorar aqui, poderia estar apoiando a coluna, mas no dia a dia a gente sabe que isso acaba sendo
difícil. O que tem aqui um leve aumento da coluna cervical, mas entramos naquele caso que nem sempre conseguimos corrigir 100%. E os membros superiores, o esquerdo está posicionado a 90 graus, então no posicionamento correto, e o membro direito também está num posicionamento mais próximo do adequado. Já a posição do auxiliar está de pé, né? Se estivesse sentado, talvez ajudasse. E a cadeira, por ele estar em pé, fica muito baixa, fazendo com que ele faça um aumento da cifose dorsal e uma inclinação anterior da doença. Né? Então, a posição do auxiliar não está correta. Com relação a carregamento de objetos, então, o que nós recomendamos é que o carregamento seja feito sempre próximo ao corpo, tá? Existe uma pesquisa que mostra que não há diferença entre você se abaixar, se curvar ou se agachar, então flexionar os joelhos para levantar. Se você carrega o objeto longe, não tem muita diferença entre uma postura e outra. Então, o ideal é sempre carregar o objeto perto do seu corpo, tá? Então, a recomendação mais adequada. E aqui, de sugestão para vocês, alguns alongamentos que podem ser feitos no dia a dia, pode ser feito antes de vocês começarem a atender, em situações de pausa entre um atendimento e outro, e até mesmo no final do dia, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Estou à disposição para responder dúvidas. Entrem em contato comigo no e-mail que estará na descrição ou pelo Instagram, que também vou deixar aqui na descrição